Voltamos aqui para a segunda etapa do treinamento de EPI e EPC, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Aqui estão alguns EPIs que estão em diversos setores, né, diversos ramos de atividade do comércio, da indústria, da construção, da indústria de alimentos. Então a gente vai ter noção aqui desses principais EPIs. Capacete, a gente vê, né, na parte de obra, como também em refinaria, em portos. Então, em alguns ambientes, como também mineração, em alguns ambientes de trabalho, esse equipamento de proteção individual ele se torna obrigatório, né? Temos também as botas de segurança ou sapatos de segurança. Então temos diversos tipos, sendo botas de couro com biqueira de aço ou sem biqueira de aço, botas de PVC ou latex para proteger com ambientes mais úmidos, aonde existe uma concentração de um determinado também produto químico, deve ser usado equipamentos desse tipo. A gente nesse momento que estamos vivendo com relação à Covid-19, também alguns profissionais de saúde estão usando botas, né, desse tipo, sendo mais longa para evitar justamente a contaminação. Então tudo depende. Para que usar esse equipamento? Justamente para evitar ferimentos. Nesse caso aqui pode ser uma furada de prego, pode ser algum elemento perfuro cortante. Então a gente se usa esse equipamento de proteção para evitar acidentes desse tipo. Temos também as máscaras de proteção, né? Hoje a gente vê muita gente usando a máscara por conta da Covid-19, mas também existem máscaras específicas dependendo do produto, ou seja, dependendo do agente que está ali em um determinado ambiente que o trabalhador está exposto. Então, como a gente viu lá anteriormente no primeiro vídeo, a gente viu lá que todo EPI ele tem um CA e que esse CA ele traz uma descrição, né, para que ele deve ser utilizado. Ou seja, todo agente que estiver no ambiente de trabalho, né, um produto químico, ele deve ser avaliado. Posteriormente, quando for avaliar o EPI, saber se ele é compatível, né, com aquela exposição daquele trabalhador. Então pode ser uma máscara dessa, PFF1, como pode ser uma máscara dessa mais fechada para evitar justamente qualquer tipo de contaminação, como essa ou essa outra. Então tudo isso tem que ser avaliado. Óculos de proteção para evitar justamente algum tipo de fagulha, uma filepa no olho. O nosso olho é muito sensível, então qualquer coisa que cair pode vir até cegar o trabalhador. Então, dependendo da atividade que vai ser executado, principalmente limpeza, arrumação, então tem que ser usado o óculos de proteção para evitar que qualquer coisa venha a cair no seu olho. Temos também as luvas que tem também de diversos tipos, diversas marcas. Então tudo também vai depender para qual tipo de atividade vai ser executada, para saber qual é a luva adequada para ser utilizada naquela atividade. E por que deve se usar também a luva? Para evitar acidentes desse tipo, né? Um corte que pode ser profundo, pode ser não profundo, que possa vir pegar a ponto ou que possa vir até amputação. Eu já vi vários casos de funcionário, às vezes, por não perder a mão por conta da luva ou também não perder o pé por conta da bota. Então, é importante usar o equipamento de proteção individual. E como a gente viu lá, que a maior finalidade dele é neutralizar, né, o acidente, né, os danos do acidente. Ou seja, o acidente pode até ocorrer, mas se você estiver bem seguro, esses danos podem ser pequenos. Vestimentas, né? A gente vê esses tipos de vestimenta muito também agora com relação à Covid-19, mas também quando eu vou mexer com produtos agrícolas, eu tenho que estar paramentado nesse formato para evitar justamente a contaminação com certos produtos químicos que
ao inalar, ao respirar também esse produto, você pode ter consequências graves ou também a absorção pela pele. Então, por isso que existe todas essas ferramentas para evitar justamente a concentração, né, a exposição desse produto nesse ambiente de trabalho. Protetor auricular, então ambientes onde existe um barulho muito alto, acima de 85 decibéis, como a norma determina, tem que ser usado os equipamentos de proteção aí auricular, que é o protetor auditivo. Existe ele plug, tipo concha, existe esse aqui também, que é plug, mas ele é de outro material. Ele é tipo uma espuma, que ele vai se moldando no ouvido do trabalhador. Forma de higienizar o seu EPI: água e detergente neutro e secar sempre à sombra. Agora vamos falar dos EPC, né? Equipamentos de proteção coletiva. Então aqui temos alguns tipos de EPC. Quais são eles, né? Sinalização de segurança, ou seja, tudo aquilo que você for fazer que possa gerar risco a demais funcionários, a demais pessoas não envolvidas nas suas atividades, elas têm que ser sinalizadas, né? E se ter uma barreira ali, pode ser com fita, que a gente vai ver também que fita zebrada também é um equipamento de proteção coletiva, para justamente delimitar aquela área de trabalho que pode gerar um risco a outros trabalhadores. Aqui a fita zebrada, como a gente falou, sinalização de segurança, né? Por exemplo, a gente vê muito isso aqui em shopping, né? Quando a gente vai em shopping, está lá o pessoal da manutenção, da limpeza, realizando a limpeza, ele coloca lá uma placazinha dessa informando que há o risco lá de escorregar porque o piso está molhado. Então toda parte de sinalização dentro da empresa, sinalização de extintores, sinalizações dos usos corretos dos EPIs ou outros tipos de sinalizações é considerada como EPC. Também o corrimão, né, na escada, como também falamos anteriormente, né, quando falamos das condições inseguras, né, que toda escada ela tem que ter um corrimão para que o trabalhador ao descer e ao subir ele esteja apoiado, porque se ele escorregar ele pode se segurar e não vir a ter uma queda mais danosa, né, à sua saúde, ao seu estado físico. Barreiras de isolamento em máquinas e equipamentos, né, por exemplo, os compressores, né, principalmente quando vai fazer o teste lá para você poder vender, que você liga o compressor lá, quando você liga, ele tem uma proteção na parte móvel dele, que é a parte da correia, que é justamente para impedir que o trabalhador tenha acesso a esses movimentos que a máquina faça e que venha a perder aí até um dedo ou até a mão, dependendo da situação nesse acidente. Os extintores de incêndio, a gente vai falar também um treinamento específico sobre esses equipamentos. E também as cores de sinalização. Para cada tipo de produto que se passa numa tubulação, ela tem uma cor específica dentro das normas regulamentadoras e dentro da ABNT. Então ela vem informando qual é o tipo de gás, né, qual é o tipo de agente que está passando dentro desse tubo, e você sendo instruído adequadamente, você pelo tubo você já sabe qual é o tipo de agente que passa, né, nesse tubo, e que se caso tem algum vazamento, se ele pode ser prejudicial à saúde ou não. Então, gente, a observação: os equipamentos de proteção, né, como a gente também já falou sobre isso, eles não evitam um acidente, né? Ele tem a função de proteger o usuário das lesões quando da ocorrência de acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais. Então, tão importante quanto utilizar os equipamentos, né, de proteção individual ou os equipamentos de proteção coletiva é a sua inspeção periódica, ou seja, você verificar se os EPIs apresentam algum danos, se ele precisa ser trocado. Isso é tanto o EPI como também o EPC. Por exemplo, o extintor, se ele está despressurizado, se ele não está lá marcando verde lá com a setinha, então ele está despressurizado. Então, se ele for ser utilizado, ele não vai ser eficiente,
né? Alguns equipamentos, além das inspeções visuais, deverão ser enviados obrigatoriamente para avaliação em laboratórios. Então, dependendo do EPI, ele pode ser até avaliado em laboratórios para saber se a eficiência dele está comprovada e que o trabalhador pode vir a trabalhar. Então, a maior conclusão é: tão importante quanto o EPI é o seu treinamento e seu uso correto. Ou seja, não adianta eu só entregar o EPI para o funcionário, mas eu tenho que treiná-lo, né, e mostrá-lo qual é a forma correta do uso. Então, provavelmente na minha visita ao estabelecimento, a gente vai verificar esses equipamentos, como também vai instruir qual é a melhor forma, né, de você vestir esses equipamentos de proteção individual, né, segmento de normas e procedimentos de segurança. Então, agradeço, obrigado, né, pelo tempo, né, e que possamos aí na aula mais prática poder verificar dessa forma correta desse CPI. Valeu, gente. Obrigado.